Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Louvado seja Deus. Coloca a mão em cima do teu coração aí já para nós orarmos. Hoje é culto de Santa Ceia, amém, irmãos? Hoje é dia de nós analisarmos a nossa vida. Aliás, todos os dias, irmãos, é dia de nós analisarmos a nossa vida, amém? Mas a Bíblia diz que aquele que come do corpo e do sangue de Cristo indignamente, ele é culpado, amém? Então é bom nós analisarmos a nossa vida, irmãos. Louvado seja Deus, para nós não sermos indignos de tocar no corpo e no sangue de Cristo, amém? Todos começam dando glória, 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 glória. Abra a tua boca, igreja, para orar, para clamar, para buscar a presença de Deus. Deus, Ele se faz presente aqui, aleluia. Clama, 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 clama. Louvado seja Deus. Vai clamando, vai clamando, vai clamando. Vai clamando a Deus, vai clamando, vai clamando. Vai buscando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está aqui, meu irmão. Então começa na glória, 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 glória. Altíssimo Deus, soberaníssimo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Pai da glória, para buscar, ó Deus, a tua presença, ó Deus poderoso, Santo Eterno, em nome do teu Filho amado, ó Pai, Salvador Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai da glória, entra na peleja, Espírito Santo, nessa noite, meu Pai da glória, começa a guerrear, Espírito Santo, em favor da tua obra, meu Pai, em favor da tua igreja. Ah, meu Deus querido, meu Deus santo, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ah, Deus poderoso, meu Deus santo, Deus eterno. Ah, Espírito Santo, Deus da verdade, vem pelejar, meu Pai da glória, pela tua igreja, Espírito Santo. Hoje é noite do novo nascimento, hoje é noite de nós reconciliarmos, hoje é noite de nós se humilharmos, hoje é noite de reconhecermos os nossos pecados, hoje é noite de reconhecer os nossos caminhos, hoje é noite de colocar a vida no altar. Hoje é noite, é noite, é noite, meu irmão. É noite, minha irmã. De olhar como é que está a nossa vida. Ah, Espírito Santo, é uma graça, Espírito Santo, para renovar, meu Pai, nossas forças. Ah, Deus poderoso, Santo Eterno, joga por terra, Espírito Santo, toda flor de mal, meu Pai querido, contra a nossa vida, meu Pai, contra o nosso lar, Espírito da verdade. E que nessa noite, Espírito Santo, nos dá força e graça, meu Pai, para nós reconhecermos nossos pecados, para nós
Eita, glória a Deus! Pega a tua Bíblia aí. Já dá glória a Deus, hein? Oh, maravilha. Abre aí a tua Bíblia. As cartas de Paulo aos Romanos, amém? E eu gosto de pregar nessas cartas, irmãos, porque são fortes e poderosas, amém? Para nos convencer dos nossos pecados, que é a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e no versículo 1 em diante, amém? Não se prive da graça de Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh glória. Vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que hoje é culto de Santa Ceia, amém, irmãos? Hoje é um culto mais do que especial. Hoje nós temos que fazer memória e menção do sacrifício vivo e perfeito que foi agradável aos olhos de Deus, amém? Porque se hoje nós estamos aqui, nós devemos tudo a Ele, amém, irmãos? Que agiu com amor, com misericórdia, com paciência, com bondade para nossas vidas, amém? O problema é que nós seres humanos, servos de Deus, às vezes esquecemos que se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus, que diz a palavra do Senhor: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando ao seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Aleluia!
Diga assim comigo, levante a palavra de Deus para o céu. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu preciso da tua palavra. Implanta a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Te assenta, deixa a Bíblia aberta, bata a palma, exalta, glorifique o Rei da Glória, porque Ele está aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu leio esta carta de Paulo aos Romanos, eu me encho de fé e de esperança, porque quando eu leio as cartas de Paulo, irmãos, eu começo a analisar bem. Olha para cá, que Paulo, ele como missionário, vamos dizer como profeta de Deus, como evangelista e como servo de Deus, Paulo, ele tinha um zelo muito grande, irmãos, para anunciar as boas novas da salvação. Paulo, ele era um tipo de pregador, irmãos, que ele ia logo direto ao assunto da sua mensagem. Paulo não é daqueles pregadores, meus irmãos, que querem dar um arrudeio, louvado seja Deus. Paulo não era aqueles pregadores, louvado seja o nome do Senhor, que queria esconder a verdade de Deus. Não. Paulo era um tipo de pregador, meus irmãos, que ele combatia contra o pecado, porque Paulo, ele sabia, meus irmãos, e nós devemos saber, que quem transforma a nossa vida é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não for pregada conforme a vontade de Deus, em espírito e verdade, não tem como as nossas vidas, eu e você, sermos transformados e criarmos o temor em nossos corações. Então Paulo, ele era objetivo, meus irmãos, quando ele verdadeiramente pregava o evangelho. Vemos hoje que está se levantando, aleluia, uma geração de profetas, aleluia, que tem medo de pregar a verdade, ou então não vive a verdade. Porque, meus irmãos, o que convence o homem é a verdade de Deus. Então Paulo aqui, ele vai direto ao assunto no capítulo 8, mostrando a salvação e mostrando a condenação. Então Paulo, ele começa esse capítulo, meus irmãos, falando dessa forma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Então aqui claramente Paulo, ele nos fala que existe duas classes de pessoas na presença de Deus: uns que são guiados e movimentados pelo Espírito, uns que são voltados a sua vida para as práticas do Espírito, para os frutos do Espírito, que vivem uma vida em retidão, que vivem uma vida em obediência, que vivem uma vida santa, uma vida voltada e convertida na presença de Deus. Então, para esses, Paulo, ele está sendo bem claro: não há condenação para aqueles que andam no Espírito. Mas Paulo também deixa bem claro, meus irmãos, que aqui, aqueles que andam segundo a carne, meus irmãos, eles estão debaixo da condenação de Deus. Então aqui eu vejo, quando Paulo, ele relatando esse texto, o Espírito Santo, ele nos revela por intermédio da Bíblia, que nós temos que lutar todos os dias contra as nossas vontades, que todos os dias nós temos que lutar contra os nossos desejos, que todos os dias, meus irmãos, nós travamos uma batalha travada,
Porque como Paulo diz lá nas cartas de Éfeso, no capítulo 6 em diante, falando das armaduras de Deus, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados ou contra as potestades, e verdadeiramente contra a nossa natureza, que quer nos levar para nós ter uma vida de pecado e ser condenado diante da palavra de Deus. A capa me dê glória para Ele. Então eu vejo, irmãos, que Paulo ele é bem objetivo. Paulo ele não dava rodeio na sua mensagem. Paulo ele era um homem, um pregador de decisão. Paulo ele era bem objetivo na sua mensagem, irmão. Vemos hoje que os pregadores têm medo de pregar contra o pecado. É por isso que muitas igrejas hoje estão sendo sufocadas pelo pecado. Por quê? Porque muitos já não estão mais guerreando contra o pecado. O pecado, meus irmãos, ele condena, viu? O pecado ele esfria o homem na presença de Deus. O pecado coloca o homem debaixo da condenação eterna, meus irmãos. É por isso que nós temos que lutar para nós não viver uma vida carnal na presença de Deus, mas que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque aqui eu vejo, irmãos, que quando Paulo ele começa a pregar esse texto, ele tanto menciona a vida, como ele menciona também a morte. Sabemos que a morte ela é o agrilhão do pecado. A morte ela só tem poder, irmão, na vida daqueles que estão na prática do pecado. Mas naqueles que vivem uma vida irrepreensível, ele não morre, ele passa da morte para a vida. Então aqui Paulo, no versículo número 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando a seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Mas eu não entendi nada, pregador. Pastor, não entendi nada. Você vai entender. Entenda uma coisa. A Bíblia ela vai nos dizer, meus irmãos, no livro aos Romanos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 20, a Bíblia ela é bem clara quando ela diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas suas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. No versículo 23, Paulo lhe diz assim: porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Entenda, o homem, meus irmãos, em si mesmo, por si só, diante da lei, eles não poderiam se salvar, mesmo sendo homens irrepreensíveis, mesmo sendo homens santos como Moisés, como Abraão, como Jacó, como Isaac. De maneira nenhuma eles poderiam atingir a santidade que Deus queria. Em outras palavras, o seu sacrifício não era um sacrifício vivo e perfeito e agradável diante dos olhos de Deus. Porque na antiga lei, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que anualmente, louvado seja Deus, o sacerdote, ele entrava nos santos dos santos e levava ali, louvado seja Deus, um sacrifício. Ele matava aquele animal, tirava aquele sangue e levava para a expiação do pecado do povo. Todos os anos o povo fazia isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança.
Então Deus, irmão, foi se enchendo com aquilo. Deus, ele não via que as pessoas tinham mudança de vida, viu que aquele sangue não poderia libertar as pessoas, viu que aquele sangue estava sendo inútil diante de Deus. Então o que é que Deus faz? Deus apresenta agora, meus irmãos, algo no cenário que ia mudar a história e o rumo da nação, que ia mudar a vida da humanidade. Então Deus envia o seu Filho em forma da palavra. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, irmão, quando Deus ele se manifesta diante dos homens, o verbo ele se faz carne. Em outras palavras, Jesus Cristo ele se manifesta em carne, sabe para quê? Para travar uma batalha naquela cruz, por intermédio da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo, mediante o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Deus verdadeiramente, meus irmãos, ele pode, aleluia, nos reconciliar com Deus. Cristo ele veio para trazer uma reconciliação. Cristo ele veio para formar uma nova aliança, porque a antiga aliança por si só não havia salvação. Todos estavam destituídos, todos tinham pecado, todos estavam, meus irmãos, desamparados diante da morte. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com mudança, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, meus irmãos. Ele fez uma nova aliança diante de Deus e nos reconciliou, trazendo novamente a vida e a vida com abundância. Bata a palma, exalta e glorifica a Deus. Então era impossível o homem por si só se salvar. Todos eles no Antigo Testamento tinham pecado e todos tinham destituído a glória de Deus. Então agora Deus envia Jesus, sabe para quê? Para fazer uma nova reconciliação. Jesus, irmãos, ele renovou uma nova aliança. Aliança que foi quebrada no Antigo Testamento. Hoje não precisa mais de sangue de bode, de sacrifício de homem, sacrifício humano, porque o sacrifício vivo e perfeito ele foi consumado na cruz do Calvário. Então, mediante tudo, meus irmãos, nós temos que entender que Jesus ele é o único mediador, intercessor entre Deus e os homens. Em outras palavras, Jesus Cristo ele é uma ponte de nós para os céus. Jesus Cristo fez uma ligação entre nós e Deus. Quando Jesus ele consuma aquela cruz lá no Calvário, por ter passado, meus irmãos, um processo muito difícil e doloroso, que nenhum homem poderia suportar, Jesus Cristo ele recebeu uma coroa de espinho em sua cabeça. Jesus Cristo ele recebeu uma quarentena de açoite. Jesus Cristo ele foi escarnecido. Jesus Cristo ele foi cuspido no seu rosto. Jesus Cristo, irmão, ele foi humilhado, foi pisoteado, aleluia. E o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, ele diz: e ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo hoje que traz a tua paz para você foi sobre ele naquele madeiro. E você está aqui hoje é por causa que ele verdadeiramente te amou primeiro. Entenda uma coisa, irmão, você não está aqui hoje por acaso. Você está aqui hoje porque você é um plano e um projeto de Deus. Então Jesus ele passou por todo aquele procedimento, irmão. A história, a Bíblia diz que de Jerusalém para o Calvário, só essa jornada que Jesus ele foi arrastando aquela cruz, irmão. Pare para imaginar e para pensar, agora analisar, que você, como Pedro diz,
que nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas sim com o sangue exclusivo de Cristo. Por onde Jesus ele passava carregando aquela cruz, irmão, nas ruas de Jerusalém, pare para meditar, ficavam as marcas do seu sangue naquelas ruas, irmão. Você sabe por que foi que levou Jesus, irmão, a sofrer naquele madeiro? Você já parou para imaginar e raciocinar por quê? Você sabe por que Jesus ele passou por tudo aquilo? Jesus, irmãos, ele foi movido e comovido pelo amor. Você não imagina, meu irmão, minha irmã, ouvintes da palavra de Deus, o tão grande amor que Deus tem pela tua vida, de chegar ao ponto de entregar o seu próprio filho, irmão, para morrer no seu lugar e no meu lugar. O problema é que muitas vezes nós, seres humanos, servos de Deus, não reconhecemos isso, somos muito egoístas. Muitas das vezes achamos que nós mandamos na nossa vida, e não é por aí. Nós temos um dono, irmão, e nós fomos comprados, irmão, com preço de sangue. Jesus Cristo, meus irmãos, ele pagou um alto preço. Jesus, ele pagou um grande preço para tu estar hoje sentado nessa cadeira aí, ó, com a paz no teu coração, ó, para louvar, para engrandecer, para bendizer, para ser cheio da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Ou você acha que foi fácil? Foi fácil enfrentar aquele madeiro? Quando eu começo a meditar nessa passagem, irmão, eu sinto na pele o que Jesus ele passou. É aonde eu reconheço que eu sou pó e sou cinza, e não sou merecedor da bondade e da misericórdia de Deus. O problema é que o homem em si mesmo acha que ele é merecedor da salvação. A salvação, irmão, não é para quem merece. A salvação é por escolha. Ninguém se salva porque merece, não. A salvação somos nós que se decidimos diante de Deus. Somos nós que temos que tomar uma decisão: se nós vamos querer a vida ou se vamos querer a morte, se vamos querer o céu ou se vamos querer ir para o inferno. Isso é uma pura realidade, que nós não podemos se deixar se enganar. Então eu vejo, irmãos, o tão grande amor, e que Jesus foi movido por esse sentimento. Eu creio que lá em cima, antes de Jesus ele descer, ele estava lá sentado à direita do Pai. Como voltou para lá, está no mesmo lugar. Eu via ele aqui, louvado seja Deus, e ele analisando a nossa vida. Ele olhava dos céus para a terra e via o sofrimento do homem. Você já parou para imaginar que muitas das vezes você não quer praticar algo, mas a sua carne acaba lhe vencendo e você pratica? Era dessa forma que Jesus ele olhava para você e olhava para mim, irmão. Homens imperfeitos, incapacitados. Então era necessário vir a capacitação de Deus para as nossas vidas, porque o homem por si mesmo, ele não pode se libertar. O homem por si mesmo não pode transformar a sua vida. O homem por si mesmo nada pode fazer. Jesus ele diz lá em João 15: sem mim nada podereis fazer, e quem quer bater a palma exalte e glorifica. Bata a palma e dê glória. Aleluia. Então era necessário, meus irmãos, Jesus ele se manifestar na terra. Então Jesus ele desce. Jesus ele vence aquela cruz, irmão, e mostra para mim e para você
que todos os dias nós temos que crucificar a velha natureza. O problema é que muitas pessoas ficam se gladiando uma com as outras. Eu já vi muito isso e vejo os crentes que andam segundo a carne, fica se gladiando um irmão contra outro irmão, fica se gladiando uma irmã contra outra irmã, guerreando um contra o outro, e não sabe ele, não sabe ela, que nós estamos na mesma peleja e no mesmo barco. E a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Jesus ele veio para isso, para nos mostrar uma visão espiritual. Então Jesus ele se manifestou para isso, irmãos, para nos levar à perfeição de Deus. Sabemos que perfeito nós só vamos ser quando nós sairmos desse corpo. Quando nós sairmos desse corpo, nós vamos ser perfeitos. Mas por intermédio do sangue de Jesus Cristo, o sacrifício vivo e perfeito, nós somos justificados diante da presença de Deus. Bata a palma, exalta e glorifica. Então é necessário todos os dias nós lutarmos. O problema é que tem pessoas que já se entregou aos prazeres da carne. Quando nós se entregamos, irmãos, aos deleites da vida, nós estamos caminhando para a condenação. Isso é que é uma realidade. Então Paulo, ele pregando aqui aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, ele diz: porquanto que era impossível a lei. Por que era impossível a lei? Porque nenhum homem, nem um profeta, nem Davi, nem Salomão, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem o maior profeta que orou e Deus desceu o fogo do céu, poderia, meus irmãos, resgatar e fazer uma nova aliança diante de Deus. Diante da lei, isso era impossível. Não tinha homem na face da terra para fazer isso. Então Jesus ele se manifesta. Então Deus enviando ao seu filho em semelhança da carne. Então Jesus ele se manifesta no cenário da nossa vida. Jesus ele veio como o homem foi odiado. Jesus ele veio como o homem foi rejeitado, como hoje em muitos corações rejeitam a vontade de Deus, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Cristo ressurreto, aquele que verdadeiramente pode transformar a sua vida. Porque quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então aqui vemos, irmãos, louvado seja Deus, que Deus envia o seu Filho em semelhança da carne. Então Jesus ele se manifesta como homem. Para quê? Para sentir na pele o que eu e você sentimos hoje, irmã Joana. Para nós sentirmos na pele, meus irmãos, para ele sentir na pele, louvado seja Deus, aleluia, aquilo que nós passamos, para mostrar para mim e para você, que verdadeiramente, irmão, nós podemos vencer a morte, o pecado, e verdadeiramente chegar ao reino dos céus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus ele se manifesta na carne para isso, para vir para cá, para a terra, e sentir e passar aquilo que nós passamos. Vemos lá em Mateus 26, quando já ia começar a trajetória de Cristo, o seu sacrifício já ia começar a partir daquela noite. Jesus ali, irmãos, em Mateus 26, louvado seja Deus, ele sobe ali o monte do jardim do Getsêmani. Então ali, louvado seja Deus, ele convida ao seu discípulo. Só que ali eles não sobem para orar. Então Jesus ele faz a primeira vigília da noite. Jesus ele desce.
E quando ele desce, os seus discípulos estão dormindo e desapercebidos. Então Jesus ele sobe a segunda vigília da noite. Jesus ele vai orar de novo. Quando desce, o seu discípulo estava dormindo e desapercebido. Então por 3 vezes, na terceira vez Jesus ele sobe de novo. E quando desce, ele acorda o discípulo e diz: olha, levanta aí, que é chegado aquele que me traiu. Jesus ele já sabia, irmãos, todo o processo que ele iria passar. Ele, como 100% homem, 100% Deus, ele, como tem os seus atributos, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece tudo, ele está em todo lugar, em todas as horas, em todos os momentos, ele tem todo o poder, toda a glória, ele sabia de tudo aquilo que iria acontecer. Então o que é que ele faz? Ele vai se revestir em oração. Quando ele desce, que acontece com os discípulos, ele diz: olha, vigiai e orai, para que não venha cair em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele estava forte, pela direção de Deus. Por quê? Porque ele foi se preparar, ele foi orar, ele foi buscar, ele foi se humilhar. Mas aqueles que tinham dado lugar à carne, que estavam dormindo, que estavam desapercebidos, ia ser fácil do diabo enganar, do diabo pelejar, do diabo derrotar. Entenda uma coisa, meu irmão: se pelejar na carne, você vai perder. Mas se você se encher da graça do Espírito, você vai vencer essa luta, essa peleja e essa batalha. Louvado seja Deus. Então foi isso que Jesus mostrou para eles. Então vemos que Jesus venceu aquela cruz, mesmo melhorando, mesmo ele se sacrificando. Nós vemos que não foi fácil. É por isso que a Bíblia diz: o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. Entenda bem aqui, eu vou agora traduzir pela direção do Espírito. Você sabe por que Jesus ele condenou o pecado na carne? Sabe por quê? Jesus ele pegou uma culpa que não era sua. Olha para cá, pegou as minhas culpas, as suas culpas, a culpa de toda a humanidade da terra, e jogou em si mesmo. Para quê? Para crucificar lá no Calvário, simbolizando a velha criatura e a velha natureza. A morte e a crucificação de Cristo simboliza a morte da velha criatura e a ressurreição de uma nova criatura. Então Jesus Cristo era necessário ele condenar todos os nossos pecados. É por isso que a cruz era pesada. Você queria carregar aquela cruz? Queria? Você não aguentava, você não suportava. A cruz não era pesada, não é porque era 2 pedaços de madeira, não, meu irmão. A cruz era pesada, sabe por quê? Porque todos os pecados da humanidade estavam depositados, espiritualmente falando, naquela cruz, a qual Cristo carregava por mim e por você. E quem quer, bata a palma, exalta e glorifica a Deus. Então Jesus ele condena os nossos pecados na sua carne. Foi um depósito muito grande que ele fez. Por intermédio daquela crucificação, nos resgatar da maldição da lei, trazendo verdadeiramente uma nova aliança diante de Deus. No Antigo Testamento não era qualquer um que recebia o Espírito Santo, né, irmão André? Era? Não era. Era só aqueles que Deus escolhia, irmão. Era só profeta, sacerdote e alguns reis e juízes que eram levantados pela direção de Deus. Sabe para quê? Para redimir e conduzir o seu povo. E quando o rei, o sacerdote se corrompia, Deus tinha uma arma potente guardada. Sabe quem era? O profeta.
Se você analisar todo o Antigo Testamento, tanto os profetas maiores como os menores, todos eles sofreram para anunciar o Evangelho da salvação. O problema hoje é que muitos pregadores querem pregar, mas não quer passar por luta, não quer passar por dificuldade, porque o verdadeiro Evangelho é aquele que dá resultado espiritualmente nas nossas vidas. É luta, é dificuldade, é tribulação, é perseguição, porque isso tudo é as marcas de Cristo que vem sobre as nossas vidas. Exalta, glorifica, bata palma. No versículo 4 ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Só para nós concluirmos aqui a mensagem de Deus, já para nós entrarmos na celebração da ceia, só tem salvação para aqueles que verdadeiramente, irmãos, derem lugar ao Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo convencer as suas vidas. Não tem outra saída a não ser deixar Deus moldar a tua vida. Isso é que é a pura realidade. É o homem se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus pecados, abandonar e seguir a Jesus. Amém? Porque todos os dias o Espírito Santo, ele está sobre a nossa vida, sabe para quê? Pelejando, irmão, para nos convencer dos nossos pecados. Porque se não fosse a crucificação de Cristo, só nos restava a condenação eterna. Mas por causa da misericórdia de Deus, ele é fiel para nos dar vitória. Bata a palma, dê glória, exalta e glorifica.